Olha, tem coisa que a gente ouve e jura que é invenção de comadre. Mas essa eu vi com estes olhos. Nos anos 90, lá em Itapetininga, bem aqui no nosso bairro, a Maria das Dores, mulher direita, de missa todo domingo, mãe do João e dona de um porco caramelo chamado Pitoco, apareceu grávida, sem nunca ter recebido homem nenhum em casa. Parece impossível, né? Foi aí que começou a parte mais cruel. A língua do povo. Primeiro a desconfiança, depois a maldade. Uns juravam que era milagre, outros espalhavam a pior mentira de todas, que a criança era filho do porco. Enquanto a fofoca crescia, a Maria ia murchando, se fechando dentro de casa. Eu devia ter batido naquela porta antes, oferecido um café, um ombro, qualquer coisa, porque o que descobrimos depois fez todo mundo daqui abaixar a cabeça de vergonha. Fica comigo até o fim, que hoje eu vou te contar o que realmente aconteceu, e por que, desde aquele dia, eu penso 2 vezes antes de repetir qualquer fofoca. A caixa de sapatos, amarelada e frágil pelo tempo, exalava um cheiro seco de poeira e segredos. Eu a segurava com o cuidado de quem manuseia um artefato sagrado, o coração batendo descompassado no silêncio do sótão da casa da minha avó. Minhas mãos tremiam, não pelo frio que subia do assoalho de madeira, mas pela certeza de que estava prestes a violar algo profundo, a desenterrar uma verdade que uma família inteira conspirou para manter sepultada. E se você acredita que toda família guarda uma história que merece ser contada, uma verdade que anseia pela luz, então talvez você entenda por que eu continuei. Se histórias assim, de vidas silenciosas e forças ocultas, te tocam, aproveite agora e se inscreva no canal, porque o que eu descobri naquela caixa mudou não só o meu passado, mas a própria essência de quem eu pensava que era. Dentro da caixa, entre santinhos desbotados e uma mecha de cabelo de bebê amarrada com uma fita de cetim azul, estava o envelope. Não tinha remetente, nem destinatário. Apenas o papel envelhecido, quase transparente. Dentro, uma única folha dobrada com esmero. A caligrafia era a da minha avó, Maria das Dores. Aquela letra trêmula, carregada de uma vida de trabalho e resignação, desenhava palavras que pareciam ter sido arrancadas de sua alma. Meu Deus, começava a carta. Perdoai-me por não ter tido a coragem de gritar. Perdoai-me por ter escolhido o silêncio como meu escudo e minha penitência. Eles dizem que foi a besta, o animal, que a vergonha que carrego é fruto de uma abominação. Mas a verdade, meu Deus, a verdade é tão mais cruel que a mentira, que eu a escondi até de mim mesma. A verdade tem o rosto do meu menino, o meu João. E como pode uma mãe culpar o próprio filho por um mal que ele não cometeu de sã consciência? Como posso eu destruir 2 vidas para salvar a minha honra? Então eu me calo. Eu aceito os olhares, os cochichos, o apelido que deram à minha filha. Eu carrego a cruz que me foi dada, mas peço-vos, meu Deus, que um dia alguém entenda que o meu pecado não foi a luxúria, mas um amor tão grande que me fez cúmplice do inimaginável. Eu li as palavras 1, 2, 10 vezes. O ar fugiu dos meus pulmões. O sótão girou. Minha mãe, o apelido. As peças de um quebra-cabeça que eu nunca soube que existia começaram a se encaixar de forma monstruosa. O silêncio perpétuo da minha avó, a tristeza crônica nos olhos do meu tio João, a forma como minha mãe sempre mudava de assunto quando o passado era mencionado. Tudo convergia para aquela carta, para aquela confissão a um Deus que, por décadas, foi a única testemunha. O monstro da história da minha família não era um porco, era um segredo. E eu, naquele momento, me tornei sua guardiã. O peso dele era quase insuportável. Meu nome é Letícia. Tenho 28 anos, e até aquele dia no sótão, eu acreditava ter uma história familiar relativamente comum, marcada por uma certa melancolia inexplicável. Cresci em Campinas, uma cidade grande o suficiente para diluir as excentricidades de qualquer família. Mas as nossas raízes estavam fincadas em outro lugar, um lugar do qual só falávamos em sussurros. Cruzeiro do Sul, uma cidadezinha no interior de São Paulo que o progresso esqueceu. Era lá que a névoa que envolvia minha família havia se formado. Minha avó, Maria das Dores, era a matriarca silenciosa, uma mulher pequena, encurvada não só pela idade, mas pelo peso de algo que eu nunca consegui nomear. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam conter um oceano de histórias não contadas. Ela cozinhava, costurava, ia à missa todos os domingos, mas suas palavras eram raras e seus sorrisos mais ainda.
Vovó Maria vivia conosco desde que me entendo por gente. Era uma presença constante e, ao mesmo tempo, etérea, como um fantasma gentil que assombrava a própria vida. Seu filho, meu tio João, morava numa edícula nos fundos da nossa casa. Ele era um homem de 40 e poucos anos, com os mesmos olhos tristes da mãe, mas com uma camada extra de tormento. Trabalhava como jardineiro, um ofício solitário que combinava com sua natureza. Falava pouco, movia-se com uma lentidão cuidadosa, como se temesse quebrar o mundo ao seu redor. Às vezes, durante a noite, eu ouvia seus gritos abafados. Minha mãe dizia que eram apenas pesadelos. Seu tio sempre teve o sono muito agitado, ela explicava, com uma pressa que hoje eu entendo ser desespero. E havia minha mãe, Ana, a filha de Maria, a irmã de João. Ela era o oposto dos dois, vibrante, falante, quase que desesperadamente alegre. Uma mulher que construiu uma muralha de normalidade ao redor de si mesma e de mim. Ela se esforçava para preencher a casa com risadas e conversas. Um esforço hercúleo para abafar o silêncio que emanava de sua mãe e de seu irmão. Ela era a prova viva de que a vida podia seguir em frente, mas a que custo? Minha infância foi pontuada por fragmentos de conversas que eu não deveria ouvir, visitas de parentes distantes que baixavam a voz quando eu entrava na sala. Coitada da Maria, o que ela passou, e o João nunca se casou. Ainda bem que a Ana saiu de lá e te teve, minha filha, uma bênção. As frases flutuavam no ar, desprovidas de contexto. Cruzeiro do Sul era um tabu. Uma vez, aos 10 anos, perguntei à minha mãe por que nunca íamos visitar a cidade onde ela nasceu. Seu sorriso desapareceu. Não há nada para nós lá, filha. Nada de bom. A história oficial, a que me foi contada, era simples e vaga. Meu avô havia morrido jovem, deixando vovó Maria viúva com 2 filhos para criar numa cidade pequena e cheia de preconceitos. Eles sofreram muito, e por isso se mudaram para Campinas em busca de uma vida melhor. Era uma história plausível, mas que não explicava a dor palpável que vivia dentro da nossa casa. Não explicava por que minha avó se encolhia quando alguém ria muito alto, ou por que meu tio João às vezes ficava parado, olhando para o nada, com uma expressão de pânico e confusão. E principalmente não explicava o boato. Eu o ouvi pela primeira vez numa festa de família, escondida debaixo da mesa. Uma prima de 2º grau, já alterada pelo vinho, cochichou para o marido. Você sabe da história da tia Maria, né? A do porco. Dizem que a Ana... A mão do marido cobriu sua boca antes que ela pudesse terminar. Mas a semente foi plantada. A história do porco era tão absurda, tão grotesca, que minha mente infantil a arquivou como uma piada de mau gosto. Mas ela permaneceu ali, latente, esperando a carta no sótão para germinar e se transformar na árvore terrível da verdade. Depois de ler a carta, passei a observar minha avó com outros olhos. Cada gesto seu, antes parte da paisagem familiar, agora se tornava uma pista, um eco da tragédia. A maneira como ela mexia o café da manhã, em círculos lentos e infinitos, o olhar perdido na janela da cozinha, não era apenas a melancolia da idade, era um luto perpétuo. Um luto por uma vida que lhe foi roubada, não pela morte do marido, mas pela crueldade dos vivos. Vovó Maria tinha a pele do rosto como um mapa de sua jornada, fina, quase translúcida, com sulcos profundos ao redor da boca e dos olhos. Eram as marcas de quem sorriu pouco e se preocupou muito. Suas mãos, deformadas pela artrose, eram surpreendentemente ágeis quando se tratava de suas roseiras. O jardim era seu santuário. Ali, entre os espinhos e as pétalas aveludadas, ela parecia encontrar uma paz que lhe escapava dentro de casa. Ela conversava com as plantas, tocava-as com uma ternura que raramente demonstrava com as pessoas. Talvez porque as flores não julgassem. Elas apenas floresciam ou murchavam. Um ciclo simples e honesto, que o mundo dos homens desconhecia. Um dia, eu a encontrei sentada na varanda, um novelo de lã no colo, mas as agulhas de tricô paradas. Seus olhos estavam fixos num ponto distante do jardim. Aproximei-me em silêncio e sentei-me a seus pés, como fazia quando era criança. No que a senhora está pensando, vó? Perguntei, a voz mais suave que consegui. Ela demorou a responder, como se precisasse viajar de muito longe para voltar ao presente. Nas cores, disse ela finalmente. Estava pensando em como as cores de Cruzeiro do Sul eram diferentes. O céu era mais azul, a terra
mais vermelha. Ou talvez seja só a memória que pinta as coisas com mais vida. Era a primeira vez em anos que ela mencionava o nome da cidade. Meu coração acelerou. A senhora sente falta de lá? Arrisquei. Um suspiro longo e cansado escapou de seus lábios. A gente sente falta do que foi bom, minha filha, e se apega ao que doeu para não cometer o mesmo erro. Ela baixou os olhos para mim, e por um instante, a névoa em seu olhar se dissipou, revelando uma dor aguda, nítida. Tem lugares que é melhor deixar para trás. Eles viram assombração. Ela pegou minhas mãos entre as suas. A pele dela era fria, apesar do sol da tarde. Você é uma menina boa, Letícia. Tem um coração bom. Não deixe que a maldade do mundo endureça ele, ouviu? Nunca. Era um conselho, mas soou como um apelo. Ela estava me pedindo para ser o que ela não pôde mais ser. Leve, livre. Naquele momento, a carta em meu bolso parecia queimar. A verdade sobre o rosto do meu tio João. A mentira sobre o animal. Eu queria gritar, perguntar, abraçá-la e dizer que eu sabia que ela não precisava mais carregar aquele fardo sozinha. Mas seu rosto se fechou novamente. A máscara de resignação voltou ao lugar. E eu entendi que a porta que ela entreabriu por um segundo já estava trancada de novo. A chave, eu suspeitava, não estava com ela. Estava enterrada em Cruzeiro do Sul. A decisão de ir a Cruzeiro do Sul amadureceu em mim durante uma semana de insônia. Cada noite, as palavras da carta da minha avó dançavam em minha mente. A imagem do meu tio João, um adolescente sonâmbulo, se sobrepunha à do homem quieto que podava as roseiras no nosso quintal. Era uma dualidade monstruosa. E eu precisava entendê-la. Precisava dar um nome e um rosto à maldade do mundo que minha avó mencionou. A primeira pessoa com quem tentei falar foi minha mãe. Encontrei-a na cozinha, preparando o jantar. A normalidade da cena, o cheiro de alho e cebola, o som da faca na tábua de cortar, contrastava violentamente com a tempestade dentro de mim. Mãe, comecei, tentando manter a voz firme. Eu quero ir a Cruzeiro do Sul. Ela parou o que estava fazendo, a faca suspensa no ar. Seu sorriso habitual vacilou, como uma lâmpada prestes a queimar. Cruzeiro do Sul? Fazer o quê, filha? Lá não tem nada. É só poeira e gente velha. Eu quero conhecer. Ver onde a senhora nasceu, onde a vovó e o tio João viveram. É a nossa história. Nossa história é aqui, Letícia. Em Campinas. Ela respondeu ríspida. Voltou a picar a cebola com uma velocidade furiosa. O passado é passado. Deixa ele quieto. Eu não consigo, mãe. Insisti, a voz embargada. Tem alguma coisa errada. Eu sinto. A tristeza da vovó, o jeito do tio João e os cochichos. Eu ouvi os cochichos a vida inteira. A história do porco. Soltar aquelas palavras no ar da nossa cozinha foi como detonar uma bomba. Minha mãe largou a faca. Ela se virou para mim, o rosto pálido, os olhos arregalados de pânico e dor. Nunca mais repita isso. Ela sibilou, a voz baixa e trêmula. Você não sabe do que está falando. Você não tem ideia do que a sua avó sofreu. Deixe isso morrer. Pelo amor de Deus, Letícia, me prometa que vai deixar isso morrer. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de pavor. Ela estava aterrorizada, e seu medo, em vez de me deter, apenas fortaleceu minha resolução. Ela não estava protegendo um segredo qualquer. Ela estava protegendo a própria fundação da nossa família, uma fundação construída sobre uma mentira piedosa e uma verdade insuportável. Eu não posso prometer, mãe. Eu sinto muito, eu disse, e saí da cozinha, deixando-a chorar sobre a cebola picada. Naquela noite, arrumei uma pequena mala. Eu não sabia o que procurava, mas sabia onde começar. Pegaria meu carro na manhã seguinte e dirigiria as 3 horas que me separavam de Cruzeiro do Sul. Eu iria até a cidade que virou assombração, mesmo que isso significasse confrontar os fantasmas de toda a minha família. Eu precisava entender a origem da dor para talvez, um dia, ajudar a curá-la. Era uma missão ingênua, talvez arrogante, mas impulsionada por um amor desesperado por aquelas 3 pessoas quebradas que eu chamava de família. A estrada para Cruzeiro do Sul era um portal para o passado. O asfalto liso de Campinas deu lugar a uma pista simples, ladeada por canaviais que se estendiam até o horizonte, balançando sob o sol forte do interior paulista. Quanto mais eu me afastava da cidade grande, mais o ar parecia se adensar, carregado de uma poeira vermelha e de memórias que não eram minhas.
Cruzeiro do Sul não era uma cidade, era um suspiro. Um aglomerado de casas baixas e coloridas, desbotadas pelo sol, em torno de uma praça central dominada por uma igreja de paredes brancas e uma torre de sino solitária. O tempo ali parecia correr em um ritmo diferente, mais lento, mais pesado. Carros antigos passavam pelas ruas de paralelepípedos, e senhores de chapéu se sentavam nos bancos da praça, observando o nada com uma paciência infinita. Estacionei o carro perto da praça e respirei fundo. O ar tinha cheiro de terra molhada e de flor de laranjeira. Era um cheiro bom, mas para mim estava impregnado de uma ameaça invisível. Cada janela parecia um par de olhos, cada porta fechada, uma boca que guardava o segredo. Eu me sentia uma intrusa, uma arqueóloga prestes a escavar um terreno sagrado e amaldiçoado. Com o endereço antigo anotado num pedaço de papel, comecei a caminhar. O endereço que minha mãe tanto se esforçou para esquecer. A rua era estreita, com calçadas quebradas pelas raízes de árvores frondosas. As casas eram simples, com portões de ferro e jardins na frente. E então, eu a vi. A casa. Era menor do que eu imaginava. Uma casinha de esquina, com a pintura azul descascada revelando o reboco cinza por baixo. As janelas de madeira estavam fechadas, e uma trepadeira selvagem subia por uma das paredes, como se a natureza tentasse reclamar o lugar de volta. No quintal dos fundos, visível por uma fresta no portão de madeira, o mato estava alto. Era ali onde minha avó viveu seu calvário, ali onde minha mãe nasceu, ali onde meu tio João adormeceu. Fiquei parada na calçada oposta, apenas olhando. Tentei imaginar minha avó, uma mulher jovem e viúva, varrendo aquela calçada. Tentei imaginar minha mãe, uma criança, brincando naquele jardim. Tentei imaginar um adolescente atormentado pelos próprios sonhos. E tentei imaginar o porco, Pitoco, um animal de estimação que se tornou o bode expiatório de uma tragédia humana. Um arrepio percorreu minha espinha. A casa não era assombrada por fantasmas, mas por histórias. Histórias sussurradas nas janelas das vizinhas, contadas na fila da padaria, murmuradas nos bancos da igreja. A história que transformou minha família em párias. Uma senhora idosa, que varria a calçada da casa ao lado, parou e me observou com curiosidade. Seus olhos pequenos e atentos me analisaram de cima a baixo. "A moça está perdida?" Ela perguntou, a voz rouca. "Não, senhora", respondi, atravessando a rua. "Eu só estava olhando a casa. Alguém mora aí?" "Faz anos que não. Desde que a Maria das Dores foi embora com os meninos. Nunca mais ninguém quis morar aí. Dizem que o lugar tem má sorte." Ela me olhou mais de perto. "Você tem o olho dela, da Maria." Meu coração deu um salto. "A senhora a conheceu?" A mulher apoiou-se na vassoura. Um sorriso fino, quase malicioso, brotou em seus lábios. "Conhecer? Minha filha, em Cruzeiro do Sul todo mundo conhece a vida de todo mundo, principalmente uma vida como a da Dores." O veneno em sua voz era sutil, mas inconfundível. Eu tinha encontrado um dos fantasmas, e ele estava vivo, varrendo a calçada, pronto para contar sua versão da história. A mulher se apresentou como Dona Lourdes. Era o tipo de pessoa cujo corpo era um repositório de décadas de fofocas da cidade. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade mórbida quando percebeu quem eu era. "Então você é a neta? A filha da menina", disse ela, hesitando na última palavra, como se provasse seu sabor. "Puxa, como o tempo voa. Parece que foi ontem que a Dores apareceu com aquela barriga. Foi um escândalo, sabe? Uma mulher de Deus, viúva. Ninguém entendia. Ela me convidou para entrar, para tomar um café. A recusa teria sido um insulto, um sinal de fraqueza. Aceitei, mesmo sentindo meu estômago revirar. A casa dela era escura, cheia de móveis pesados e retratos de santos nas paredes. O cheiro de naftalina e café passado dominava o ambiente. Enquanto coava o café, Dona Lourdes não parou de falar. Sua narrativa era um emaranhado de fatos, suposições e maldade pura, tudo apresentado com um tom de quem apenas relata a verdade absoluta. Sua avó era uma mulher muito fechada, sabe? Depois que o marido morreu, coitado, num acidente na roça, ela se enterrou naquela casa. Só ela, o menino João e o bicho, um porco que ela criava no quintal como se fosse gente. Pitoco. Dava até nome. Uma esquisitice. Homem nenhum nunca entrou naquela casa. A gente via. A gente sempre vê tudo. Então, quando a barriga começou a aparecer,
O povo começou a juntar as peças. Uma coisa leva a outra, não é mesmo? Ela me serviu o café numa xícara lascada. Seus olhos não deixavam os meus. Foi uma vergonha para a cidade. As crianças na escola começaram a chamar o João de irmão do leitão. O menino sofreu, coitado. Vivia com a cabeça baixa. E a Doris... a Doris se escondeu. Não saía mais nem para ir à missa. O padre teve que ir na casa dela. Mas nem para ele ela confessou o pecado. Tinha o diabo no corpo, diziam. Cada palavra dela era uma facada. Ela falava da minha avó, do meu tio, da minha mãe, como se fossem personagens de uma novela barata, desprovidos de sentimentos. Para ela, não era uma tragédia, era um entretenimento. E então a menina nasceu, continuou ela, com um suspiro dramático. Em casa mesmo. Ninguém viu a criança por meses, escondida. Até que um dia eles sumiram. Foram embora de madrugada, sem se despedir de ninguém. Deixaram tudo para trás. Só levaram a vergonha com eles. Eu bebi o café amargo, o gosto se misturando com a bile que subia pela minha garganta. Eu precisava sair dali, mas antes, precisava de uma última informação. Dona Lourdes, comecei, a voz controlada. Havia alguém na cidade que fosse amigo da minha avó? Alguém que a tenha ajudado? A expressão dela azedou. Amigo? Depois daquilo? Ninguém queria ter o nome misturado com uma coisa daquelas. Bom, tinha a Elvira, uma beata que morava no fim da rua. Sempre foi meio estranha também. Vivia defendendo a Doris, dizendo que o povo era cruel, como se a gente tivesse culpa do pecado dela. Elvira. Anotei o nome mentalmente. Era a minha única esperança de encontrar uma versão diferente daquela história sórdida. Agradeci a Dona Lourdes pelo café, sentindo seu olhar cravado em minhas costas enquanto eu saía. Ao fechar o portão, ouvia dizer para si mesma, alto o suficiente para que eu escutasse. O fruto nunca cai longe do pé. A maldade não era uma assombração. Era uma senhora de cabelos brancos que oferecia café envenenado com palavras. E eu, naquele momento, odiei Cruzeiro do Sul com todas as minhas forças, mas foi o nome Elvira que me deu fôlego para continuar. Em meio a tanto ódio, talvez houvesse uma única luz de compaixão, e eu precisava desesperadamente encontrá-la. Encontrei a casa de Dona Elvira no final da rua, exatamente como Dona Lourdes havia indicado. Era uma casa pequena e humilde, mas ao contrário das outras, seu jardim era impecavelmente cuidado. Um canteiro de 11 horas coloridas se abria sob o sol forte, vibrante e cheio de vida. Parecia um oásis de delicadeza em meio à aridez daquela cidade. Bati palmas, como é de costume no interior. Uma senhora de cabelos completamente brancos, presos num coque frouxo, e olhos de um azul surpreendentemente límpido apareceu na porta. Ela não tinha a aparência de beata estranha que Lourdes descreveu, mas sim de alguém que encontrou serenidade. Pois não? Disse ela com uma voz suave. Dona Elvira, meu nome é Letícia. Eu sou a neta de Maria das Dores. A menção do nome da minha avó mudou sua expressão. A serenidade deu lugar a uma emoção que não consegui decifrar de imediato. Surpresa, certamente. Mas havia algo mais. Um reconhecimento. Uma tristeza antiga. Maria Dores. Ela repetiu o nome como uma prece. Entre, minha filha. Entre. A casa de Dona Elvira era o oposto da de Lourdes. Era clara, arejada, com cheiro de lavanda e bolo assando no forno. Nas paredes, em vez de santos sofredores, havia pequenas pinturas de pássaros e flores. Ela me ofereceu um lugar no sofá, coberto por uma colcha de retalhos, e me trouxe um copo d'água com uma rodela de limão. Eu nunca esperei que alguém da sua família voltasse aqui, disse ela, sentando-se na minha frente. Sua avó me escreveu uma vez, muitos anos atrás. Mandou uma foto. Você era só uma menininha no colo da sua mãe. Ana, uma menina linda. E sua avó, ela estava sorrindo na foto. Foi a primeira vez em anos que eu vi Maria sorrir de verdade. As lágrimas brotaram em meus olhos. Dona Elvira, eu preciso saber o que aconteceu. De verdade. Eu encontrei uma carta. Eu sei que a história que contam não é a real, mas eu não consigo entender. Dona Elvira suspirou, um som que parecia vir do fundo de sua alma. Ela olhou pela janela, para o seu jardim. O que aconteceu aqui, Letícia, foi um pecado. Mas o pecado não foi o da sua avó, foi o nosso. O pecado da língua, desta cidade. E então, ela começou a contar. Sua voz era calma, mas cada palavra era carregada de peso e memória.
Ela me transportou de volta para os anos 90, para a Cruzeiro do Sul da sua juventude. Sua avó era uma alma boa, quieta, trabalhadora. Depois que o Inácio se foi, ela se dedicou inteiramente aos filhos. O João era um menino doce, mas sempre teve problemas para dormir. Andava pela casa à noite, falava dormindo. A Maria me contava, preocupada. Levou-o a um benzedeiro, ao médico da cidade vizinha. Ninguém sabia explicar direito. Sonambulismo, o médico disse. Deu uns remédios, mas não adiantou muito. Ela fez uma pausa, reunindo forças para continuar. Quando a Dores percebeu que estava grávida, o mundo dela desabou. Ela sabia que nenhum homem havia entrado em sua casa. A princípio, ela não entendeu. Achou que era uma doença, um castigo de Deus. Ela emagreceu, adoeceu de desespero, e enquanto ela se consumia em silêncio, o veneno lá fora começava a se espalhar. Dona Elvira descreveu as cenas com uma clareza dolorosa. Os cochichos na missa, que se calavam quando Maria se aproximava. As mulheres na fila da padaria, que a olhavam de cima a baixo e riam entre si. A crueldade das crianças na escola, que cercavam o jovem João no pátio, fazendo barulho de porco e atirando-lhe bolinhas de papel. Eu tentei defendê-la, disse Elvira, os olhos azuis marejados. Eu ia à casa dela, levava pão, um pouco de sopa. Ela não abria a boca, apenas chorava em silêncio. A vergonha a paralisou. A história do porco foi a Lourdes quem começou. Uma maldade nascida do tédio, da inveja, sei lá. E as pessoas acreditaram, porque às vezes é mais fácil acreditar no monstruoso do que tentar entender a dor humana. Ela me contou como João se fechou, como o menino doce se tornou um adolescente sombrio e assustado, que mal saía do quarto. Ele não entendia a origem do boato, mas sentia o peso do desprezo, e via o sofrimento da mãe, sentindo-se culpado sem saber por quê. Eles se tornaram prisioneiros naquela casa, concluiu Elvira. E a cidade inteira, com suas tochas de palavras afiadas, era o carcereiro. A história contada por Elvira não era sórdida como a de Lourdes. Era uma tragédia grega acontecida sob o sol escaldante do interior paulista, onde os deuses eram vizinhos entediados, e o destino era selado por uma condição médica incompreendida e uma fofoca cruel. E o Pitoco? Perguntei, a voz baixa. O porco, ele existiu mesmo? O rosto de Dona Elvira se suavizou e um raro sorriso tocou seus lábios. Ah, o Pitoquinho. Claro que existiu. Era o xodó do João. Ela me contou que o porco não era um animal de criação para o abate, como a maioria na região. Tinha sido um presente do pai de João, Inácio, alguns meses antes de ele morrer. Era um leitãozinho que Inácio encontrou perdido na estrada, órfão. Ele o trouxe para casa para o filho, que na época tinha uns 10 anos. O João e aquele porco eram inseparáveis, disse Elvira. O menino deu o nome de Pitoco porque o bicho tinha um rabinho mais curto que o normal. Ele o alimentava, dava banho, brincava com ele no quintal. O Pitoco seguia o João para todo lado, como um cachorrinho. Era uma cena doce de se ver. Para sua avó, ver o filho feliz com o animalzinho era um consolo depois da perda do marido. Ela descreveu o quintal da casa não como o cenário de uma abominação, mas como um refúgio. Um pequeno mundo onde a família encontrava um pouco de alegria. Vovó Maria cuidava de sua horta. João brincava com Pitoco. E a vida, apesar da viuvez e das dificuldades, tinha seus momentos de paz. Pitoco não era um símbolo de bestialidade. Era um símbolo do amor de um pai ausente, o último presente que ele deixou para o filho. Quando o boato começou, continuou Elvira, a voz endurecendo novamente. A primeira coisa que fizeram foi transformar o amor do menino em algo sujo. O Pitoco, que era a alegria do João, virou a arma que usaram para atormentá-lo. Lá vai o menino que dorme com o porco, eles gritavam. A coisa mais inocente e pura da vida dele foi corrompida pela maldade dos outros. A ironia era de uma crueldade esmagadora. O animal, que era a prova da sensibilidade e da solidão de João, foi transformado no epicentro da mentira que o destruiria. O que aconteceu com ele? Com o Pitoco? Perguntei, temendo a resposta. Um dia o porco sumiu, disse Elvira com tristeza. A Maria nunca me disse o que aconteceu, mas eu suspeito que num ato de desespero para acabar com uma parte do falatório, ela o deu para alguém, ou o vendeu. Eu lembro de ter visto o João chorando no portão por dias. Foi mais uma perda para ele.
Mais um pedaço da sua infância que foi arrancado à força. A história de Pitoco completava o quadro da perversidade da situação. Não se tratava apenas de difamar uma mulher. Tratava-se de destruir sistematicamente cada fonte de alegria e inocência daquela família. Primeiro, roubaram a honra de Maria. Depois, a paz de João. E, por fim, até mesmo o amor singelo que ele sentia por seu animal de estimação. Eu imaginei a cena. Minha avó, forçada a se livrar do último elo vivo de seu falecido marido, o bichinho que trazia um sorriso ao rosto de seu filho atormentado, tudo na vã esperança de que isso aplacasse a fúria dos seus vizinhos. Mas não aplacou. O boato não precisava do porco para existir. Ele já havia criado vida própria. O sacrifício de Pitoco foi em vão, e o silêncio de João, seu choro no portão, era mais um tijolo no muro de tristeza que cercava aquela casa. As histórias de Cruzeiro do Sul me fizeram ver meu tio João sob uma nova e trágica luz. Voltei para Campinas com o coração pesado e a mente a mil. Ao chegar em casa, encontrei-o no jardim, como sempre. Ele aparava as folhas secas de um pé de manacá, os movimentos precisos, metódicos, mas, pela primeira vez, eu não vi apenas um jardineiro quieto. Vi o menino que perdeu o pai, o animal de estimação e a reputação. Vi o irmão do leitão. Passei os dias seguintes observando-o. Notei coisas que antes me passavam despercebidas. A maneira como ele evitava o contato visual, não por timidez, mas por algo que parecia vergonha. O leve tremor em suas mãos quando pensava que ninguém estava olhando. E os pesadelos, que agora eu entendia não serem apenas sonhos ruins, mas talvez ecos, fragmentos de noites em que seu corpo agia sem o consentimento de sua mente. Uma noite, acordei com um barulho na cozinha. Desci as escadas em silêncio. A luz da geladeira iluminava a silhueta do meu tio. Ele estava parado, de costas para mim, segurando um copo de leite. Mas ele não o bebia, apenas o segurava. "Tio João?" Chamei baixinho. Ele se virou num sobressalto, o leite balançando perigosamente no copo. Seus olhos estavam arregalados, mas não pareciam me ver. Estavam vidrados, focados em algo além de mim, além daquela cozinha. "Eu preciso consertar o portão", ele murmurou, a voz pastosa, estranha. "Ele fica batendo, faz barulho. A mãe não consegue dormir." Não havia portão batendo. A noite estava perfeitamente silenciosa. Ele estava sonâmbulo. Meu coração disparou. O terror e a compaixão me invadiram em ondas. Ali estava ele, o meu tio, aprisionado em um sonho, revivendo uma preocupação antiga, talvez uma das muitas que o assombravam na casa de Cruzeiro do Sul. Com cuidado, aproximei-me dele. "O portão já está consertado, tio. Está tudo bem. A mãe está dormindo em paz." Usei o tom de voz mais calmo que consegui, lembrando de algo que li sobre não se dever acordar um sonâmbulo bruscamente. Ele piscou, confuso. "Consertado?" repetiu, como se a palavra fosse estrangeira. "Sim, pode voltar para a cama. Está tudo quieto agora." Lentamente ele pareceu emergir do transe. Olhou para o copo de leite em sua mão como se não soubesse como ele foi parar ali. Depois olhou para mim e a lucidez voltou aos seus olhos, junto com uma profunda e avassaladora confusão. "Letícia? O que eu estou fazendo aqui?" "O senhor veio beber um leite, tio, mas acho que estava meio dormindo ainda", eu disse tentando soar casual. Ele olhou ao redor, envergonhado. "Ah, me desculpe se te acordei." Ele largou o copo na pia e, sem dizer mais nada, voltou para a edícula, a cabeça baixa, os ombros curvados. Fiquei na cozinha, tremendo. A carta da minha avó falava a verdade. A condição do meu tio era real, presente. Aquela noite não foi um ato isolado de 30 anos atrás. Era uma sombra que o acompanhava por toda a vida. E minha avó sabia. Minha mãe sabia. Elas viviam com essa realidade, com esse medo constante, protegendo-o do mundo e, talvez, de si mesmo. O sacrifício da minha avó não foi um evento único. Era um estado permanente, uma vigília que já durava décadas. A imagem do meu tio na cozinha, perdido entre o sono e a vigília, não saía da minha cabeça. Aquele episódio confirmou a história da minha avó, mas também abriu um novo abismo de perguntas. Como eles lidaram com isso? Como era a vida sabendo que, a qualquer noite, a pessoa que você ama poderia se levantar e agir de formas que ela mesma desconheceria pela manhã? Impulsionada por uma necessidade febril de entender, voltei ao sótão.
A caixa de sapatos da minha avó não podia ser a única depositária de segredos. Procurei em baús antigos, em velhos guarda-roupas, em qualquer lugar que pudesse conter vestígios do passado. E então, numa mala de viagem de couro, esquecida num canto, eu encontrei. Não era um diário, como eu esperava. Era algo muito mais clínico, e por isso mesmo, mais devastador. Era uma pasta de papelão, amarrada com um barbante. Dentro, havia uma coleção de artigos de revistas antigas, recortados e amarelados, todos sobre o mesmo tema: distúrbios do sono, parassonias, sonambulismo, o mistério da mente adormecida. E no fundo da pasta, havia alguns papéis timbrados de um Instituto do Sono de São Paulo, datados do início dos anos 2000. Eram resultados de exames, polissonografias, e o nome do paciente era João da Silva, meu tio. Os relatórios eram técnicos, cheios de gráficos e termos médicos que eu mal compreendia, mas as conclusões eram claras. Paciente diagnosticado com sonambulismo complexo e terror noturno. Episódios de comportamento motor automático durante o sono de ondas lentas. Recomenda-se ambiente seguro, remoção de objetos perigosos e trancas nas portas e janelas. Ali estava a prova. A prova científica, fria, irrefutável. Minha avó e minha mãe não apenas sabiam, elas buscaram ajuda. Quando se mudaram para Campinas, longe dos olhos julgadores de Cruzeiro do Sul, elas procuraram especialistas. Elas tentaram entender e controlar a condição de João. Aqueles papéis recontextualizavam tudo. A escolha de morar em Campinas não foi apenas uma fuga, foi uma busca por recursos. A edícula nos fundos não era para isolar meu tio, mas talvez para criar um ambiente controlado, seguro, como os médicos recomendaram. O silêncio delas não era apenas por vergonha, era uma estratégia de proteção complexa e exaustiva. Sentei-me no chão do sótão, os papéis espalhados ao meu redor. O quebra-cabeça estava quase completo. A peça que faltava era a mais dolorosa, a confissão. A confirmação vinda da boca de quem viveu aquilo. Desci as escadas com a pasta na mão. Encontrei minha mãe na sala, lendo um livro. A tranquilidade da cena era uma fachada que eu estava prestes a destruir. Sentei-me em frente a ela e coloquei a pasta na mesinha de centro. Eu encontrei isso no sótão, eu disse, a voz firme, junto com os recortes sobre sonambulismo. Minha mãe olhou para a pasta. O sangue fugiu de seu rosto. Ela fechou o livro lentamente, como se encerrasse um capítulo de sua vida. Seus ombros caíram, o peso de décadas de segredo finalmente se tornando visível. Então você sabe, ela sussurrou sem me olhar. Eu sei da condição do tio João, respondi. E eu fui a Cruzeiro do Sul. Conversei com uma vizinha chamada Elvira e com outra chamada Lourdes, e eu li a carta da vovó. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto da minha mãe, depois outra, e então o dique se rompeu. Ela começou a soluçar, um choro profundo, antigo, que parecia vir de um lugar de dor que eu mal podia imaginar. Ela não chorava pela descoberta, mas pelo alívio, o alívio terrível de não precisar mais mentir. Eu me aproximei e a abracei. Ela se agarrou a mim, o corpo tremendo com os soluços. Ficamos assim por um longo tempo, o único som na sala sendo o de seu choro contido por 30 anos. Quando finalmente se acalmou um pouco, ela se afastou, enxugando o rosto com as costas das mãos, como uma criança. Eu nasci daquela noite, ela disse, a voz rouca, olhando para um ponto qualquer da parede. Não era uma pergunta, era a afirmação da verdade que a definiu desde o início. Eu apenas assenti, incapaz de falar. Minha mãe, a sua avó, ela nunca me contou os detalhes, continuou minha mãe. Eu só soube da história toda quando já era adolescente. Comecei a ouvir os boatos na escola em Campinas. Alguém de Cruzeiro do Sul tinha se mudado para cá e trouxe a fofoca junto. Eu cheguei em casa e a confrontei. Gritei com ela. Perguntei se era verdade que eu era filha de um porco. A dor em sua voz ao pronunciar aquelas palavras era palpável. Foi a única vez que a vi desmoronar. Ela me sentou na cozinha e me contou. Não sobre o João. Ela não teve coragem de colocar esse fardo em mim, de me fazer olhar para o meu irmão daquele jeito. Ela apenas me disse que o boato era uma mentira cruel, que as pessoas eram más, mas nunca me deu outra explicação. Ela me fez jurar que eu seria forte, que eu nunca deixaria que as palavras dos outros me definissem, e que eu protegeria o João, porque ele era frágil e não tinha culpa de nada. Minha mãe respirou fundo.
buscando forças para continuar. Eu só descobri a verdade sobre o meu irmão anos depois. Eu já estava casada com seu pai. O João teve um episódio muito forte. Ele saiu de casa no meio da noite, sonâmbulo, e quase foi atropelado. Minha mãe entrou em pânico. Foi quando ela me contou tudo, a noite em que ele entrou no quarto dela. O terror, a confusão dela ao acordar, o desespero ao perceber, meses depois, a consequência e a decisão dela. A decisão de culpar a si mesma, de aceitar a história mais absurda do mundo para salvar o filho. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos e inchados. Você entende, Letícia? Ela preferiu ser vista como um monstro a deixar que o mundo visse o filho dela como um. Ela sabia que ninguém em Cruzeiro do Sul entenderia o sonambulismo. Eles o chamariam de louco, de demônio. Ele seria trancafiado, destruído. Então ela absorveu todo o veneno. Ela se tornou o para-raios da maldade de todos para que o raio não atingisse o João. A dimensão do sacrifício da minha avó me atingiu com a força de um soco. Não era apenas sobre suportar a vergonha. Era uma escolha ativa, deliberada. Uma estratégia de sobrevivência, nascida do amor mais desesperado e incondicional que se pode imaginar. Nós o levamos aos médicos, disse minha mãe, apontando para a pasta. Fizemos os exames, tentamos tratamentos. Ajudou a controlar, mas nunca curou completamente. E vivemos com isso. Nós três, num pacto de silêncio, para nos proteger, para proteger você. Eu não queria que você crescesse com essa sombra. Eu queria que você tivesse uma vida normal. A sua alegria desesperada, seu esforço para preencher a casa com risadas, tudo fazia sentido. Era a sua forma de lutar contra a escuridão, de criar um bolsão de luz para mim. Eu não tive uma vida normal, mãe. Eu disse com gentileza. Eu tive uma vida com vocês, e eu não trocaria isso. Mas o silêncio quase nos sufocou. Está na hora de acabar com ele. Não para o mundo, mas para nós. Ela me olhou, um misto de medo e esperança em seus olhos. Pela primeira vez, eu não era a filha sendo protegida. Eu era a adulta, oferecendo um caminho para fora da escuridão. E ela, pela primeira vez, pareceu disposta a seguir. A revelação foi como uma enchente. Primeiro, a torrente de informações, a dor, depois o choque. Quando as águas baixaram, o que restou foi uma paisagem completamente transformada. Tudo o que eu pensava saber sobre minha família estava alterado, coberto por uma camada de lama de tristeza e resiliência. Passei a noite em claro. As figuras da minha avó e do meu tio se alternavam em minha mente, agora revestidas de uma complexidade que me deixava sem fôlego. Vovó Maria não era a mulher frágil e passiva que eu sempre julguei. Ela era uma fortaleza. Uma mulher que olhou para o abismo, para uma escolha impossível entre dois filhos, e decidiu se atirar nele para servir de ponte para que ambos pudessem atravessar. Seu silêncio não era fraqueza, era a mais ruidosa declaração de amor. E meu tio João, o homem quieto, o jardineiro gentil, ele não era apenas uma vítima do preconceito da cidade. Ele era vítima do próprio corpo, de uma traição de sua própria mente. Quantas noites ele acordou confuso, sentindo uma culpa inexplicável, um peso na alma cuja origem ele talvez nunca tenha entendido completamente. O estigma de irmão do leitão era a manifestação externa de um tormento interno, inconsciente. Ele era, em muitos aspectos, tão prisioneiro quanto sua mãe. E minha mãe, Ana, a menina nascida do trauma, que cresceu sob a sombra de um boato grotesco. Sua missão de vida foi criar normalidade, uma bolha de felicidade contra um mundo que a via como uma anomalia. Ela era a prova viva da resiliência, a flor que nasceu no terreno mais improvável. Eu me senti incrivelmente pequena diante da magnitude de suas jornadas. Minha busca pela verdade parecia egoísta agora. Eu a busquei para satisfazer minha própria curiosidade, para aplacar minha própria inquietação. Mas, ao encontrá-la, percebi que a verdade não era minha para possuir. Era um fardo que eles carregavam há 30 anos. E agora, parte desse fardo estava sobre meus ombros. O que fazer com ele? A revelação não era um ponto final. Era um ponto de partida. O silêncio havia sido quebrado entre mim e minha mãe, mas a câmara principal do segredo, onde minha avó e meu tio residiam, permanecia intacta. Deixá-los lá dentro parecia cruel. Arrombar a porta, aterrorizante. Na manhã seguinte, desci para o café. O clima na casa estava diferente. O silêncio habitual estava lá,
Mas não era mais um silêncio vazio. Era um silêncio carregado, expectante. Minha mãe e eu trocamos um olhar de cumplicidade, de entendimento. Pela primeira vez, éramos iguais naquela guerra. Vovó Maria entrou na cozinha, seus passos lentos e arrastados de sempre. Ela nos olhou, sentiu a mudança na atmosfera. Seus olhos castanhos, tão acostumados a esconder, pareceram perguntar: o que aconteceu? Meu tio João apareceu logo depois, vindo da edícula. Ele deu bom dia, a voz baixa, e se serviu de café, mantendo a distância de sempre. Nós 4, sentados à mesa da cozinha. Uma família unida e ao mesmo tempo separada por muros invisíveis. Mas agora, eu sabia exatamente do que os muros eram feitos. E eu sabia que não poderia mais viver entre eles. A questão não era se deveríamos derrubá-los, mas como, e quem daria a primeira marretada. Nos dias que se seguiram, a verdade recém-descoberta coloriu cada interação. Quando eu via minha avó no jardim, não via mais apenas uma senhora cuidando de suas flores. Via uma general inspecionando suas tropas, encontrando ordem e beleza em meio ao caos de sua vida interior. As roseiras com seus espinhos protetores e suas flores delicadas eram uma metáfora perfeita para ela. Ela havia se cercado de espinhos para proteger a beleza frágil que ainda restava dentro de si e de sua família. Cada refeição que ela preparava, cada ponto que dava numa peça de roupa, cada oração silenciosa antes de dormir, tudo se tornou um ato de resistência. Ela não estava apenas vivendo, ela estava ativamente mantendo o mundo à distância, gerenciando uma dor crônica com uma disciplina férrea. Onde eu via resignação, agora via uma força de vontade monumental, a força de se levantar todos os dias e escolher o silêncio para proteger quem amava. Lembrei-me de sua mão fria segurando a minha na varanda, de seu apelo para que meu coração não endurecesse. Não era um conselho genérico de avó, era um aviso. Ela sabia em primeira mão como a crueldade do mundo podia petrificar uma alma. Ela estava me pedindo para lutar, para permanecer sensível, para ser o que ela foi forçada a deixar de ser. Essa nova perspectiva me encheu de uma admiração dolorosa, mas também de uma certa raiva. Raiva da cidade, das pessoas, das circunstâncias que forçaram uma mulher a uma escolha tão desumana. Por que ela teve que carregar tudo sozinha? Por que o amor teve que se manifestar como um sacrifício tão absoluto e aniquilador? Conversei com minha mãe sobre isso. Ela não via outra saída, explicou minha mãe, com a sabedoria de quem ponderou sobre isso por toda a vida. Para ela, era simples. A vida e a sanidade do João valiam mais do que a sua própria reputação. Na cabeça dela, a honra era algo que os outros te davam ou tiravam, mas o amor de um filho era algo que nascia dentro de você, algo que ninguém podia manchar. Ela escolheu proteger o que era dela, o que era real, e deixou que o mundo ficasse com as aparências. Comecei a entender que o sacrifício de vovó Maria não foi apenas um ato de amor maternal, mas também um ato de desafio. Em sua passividade, em sua recusa em se explicar, havia uma teimosia silenciosa. Era como se ela dissesse ao mundo: pensem o que quiserem, inventem as histórias mais monstruosas, vocês nunca tocarão na verdade que eu guardo. Vocês nunca entenderão a força que me move. Ela havia construído uma narrativa interna tão poderosa que a protegia da externa. A história de uma mãe que faz o impensável por um filho. E agarrada a essa história, ela sobreviveu. O problema era que, para manter essa narrativa, ela teve que se isolar do mundo e, em grande parte, de nós. Para nos proteger, ela nos manteve do lado de fora de sua fortaleza. E nós, do lado de fora, só víamos as muralhas, não o tesouro que ela guardava lá dentro. Agora que eu sabia, sentia uma urgência em dizer a ela que não precisava mais montar guarda sozinha. A guerra havia acabado, mesmo que ela não soubesse. A decisão de falar com minha avó foi tomada em conjunto, por mim e por minha mãe. Sabíamos que seria um momento delicado, talvez o mais crucial de nossas vidas. Não poderia ser uma confrontação, nem um interrogatório. Teria que ser um convite. Um convite para que ela finalmente baixasse as armas e descansasse. Escolhemos um domingo à tarde. O sol estava brando, e a casa silenciosa. Meu tio João tinha saído para pescar, um de seus raros passatempos. Era a oportunidade perfeita. Encontramos vovó Maria em sua poltrona na sala, folheando um álbum de fotografias antigo. Eram fotos em preto e branco de sua juventude, do seu casamento com o avô Inácio,
de um tempo antes de a sombra cair sobre sua vida. Minha mãe e eu nos sentamos no sofá em frente a ela. O coração batia forte em meu peito. Minha mãe pegou a mão da minha avó, que desviou o olhar do álbum, surpresa. Mãe, começou minha mãe, a voz embargada, mais firme. A Letícia sabe. Eu contei a ela. Sobre tudo. O corpo da minha avó enrijeceu. O álbum de fotos escorregou de seu colo e caiu no chão, espalhando as imagens de um passado feliz aos seus pés. Seus olhos se arregalaram, e a máscara de serenidade que ela usava há tanto tempo se estilhaçou, revelando o pânico puro por baixo. Você não devia, ela sussurrou, a voz falhando. Era um segredo nosso, um fardo nosso. Não é mais, mãe. Não precisa ser, disse minha mãe, as lágrimas escorrendo livremente. Por 30 anos a senhora carregou o mundo nas costas, sozinha. A senhora nos protegeu, nos salvou. Mas agora deixe a gente te ajudar a carregar. Deixe a gente te ajudar a soltar esse peso. Eu me ajoelhei no chão e comecei a recolher as fotos espalhadas. Peguei uma foto do meu avô, jovem e sorridente, e a entreguei a ela. Vó, eu disse, olhando em seus olhos. Eu não sinto nada além de admiração pela senhora. A senhora é a mulher mais forte que eu já conheci. O que a senhora fez não foi um pecado. Foi o ato de amor mais profundo que existe. Mas a senhora não precisa mais viver em penitência. A gente sabe a verdade. A gente entende. E a gente te ama. Minha avó olhou de mim para a minha mãe e depois para a foto em sua mão. Seus lábios tremeram. Por um momento, achei que ela se fecharia de novo, que nos expulsaria com seu silêncio. Mas então, algo dentro dela cedeu. Uma barragem que ela construiu pedra por pedra, ao longo de 30 anos, finalmente se rompeu. E ela começou a chorar. Não como minha mãe, com soluços, mas um choro silencioso. As lágrimas simplesmente rolando por seu rosto enrugado, como uma chuva lenta e persistente que finalmente chegava para irrigar uma terra seca por tempo demais. E entre as lágrimas, ela começou a falar. A voz dela era um fio, frágil e trêmulo, como se estivesse sendo usada pela primeira vez para aquele propósito. Ela não nos olhava diretamente, mas para a foto do marido em suas mãos, como se estivesse confessando a ele, pedindo sua permissão para finalmente partilhar o fardo. Eu acordei e ele estava lá, começou ela. O meu menino, o João, de pé, ao lado da minha cama, os olhos abertos, mas vazios, como os de uma boneca. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Apenas voltou para o quarto dele, em silêncio. Ela descreveu a confusão daquela manhã, a sensação de que algo estava terrivelmente errado, mas sem conseguir nomear o quê. Descreveu como, nas semanas seguintes, uma sensação de pavor cresceu dentro dela, uma certeza que sua mente se recusava a aceitar. Quando o corpo começou a mudar, eu rezei, pedi a Deus que fosse uma doença, um engano, qualquer coisa, menos aquilo. Mas era, eu estava grávida, e eu sabia, no fundo da minha alma, eu sabia como tinha acontecido. Ela nos contou sobre o terror paralisante, sobre o isolamento, sobre como, a cada noite, ela trancava a porta do seu quarto, o coração na boca, com medo de que acontecesse de novo. Ela vivia com medo do próprio filho, o filho que ela amava mais do que a vida. Eu pensei em contar a ele, sussurrou ela. Mas como? Como eu poderia olhar para aquele menino, que já sofria com os pesadelos, com o jeito dele, e dizer, você fez isso comigo? Eu o destruiria. O João era uma alma boa, sensível. A culpa o mataria. Ele não sobreviveria a essa verdade. Foi então que ela tomou sua decisão. Uma decisão nascida do mais profundo desespero e do mais puro amor. O boato do porco, quando começou, foi como uma facada, disse ela. Mas depois eu percebi que era uma saída horrível, vergonhosa, mas uma saída. A mentira era tão absurda, tão monstruosa, que protegia a verdade, que era ainda mais. Era melhor ser a mulher que pecou com um animal do que a mãe que acusava o próprio filho de algo que ele nem sabia ter feito. A vergonha eu aguentava. A culpa de destruir meu filho, não. Ela contou sobre o nascimento da minha mãe, em casa, com a ajuda apenas de Dona Elvira, que jurou segredo. Contou como olhou para aquele bebê e viu, ao mesmo tempo, a prova de seu calvário e a sua única razão para continuar. A Ana, disse ela, olhando para a minha mãe com uma ternura infinita. Ela foi a minha luz.
Eu olhava para ela e sabia que tinha que ser forte. Por ela e pelo João, eu tinha que tirar os dois daquele inferno. Sua confissão não foi um pedido de perdão. Foi um testamento, o relato de uma sobrevivente. Ela nos entregou sua história, peça por peça, com a solenidade de quem entrega suas joias mais preciosas. E nós as recebemos com o cuidado e a reverência que mereciam. Quando ela terminou, um silêncio profundo se instalou na sala. Não era o silêncio pesado de antes, mas um silêncio de comunhão. As paredes invisíveis haviam caído. Éramos, finalmente, 3 gerações de mulheres compartilhando a mesma verdade, a mesma dor e o mesmo amor indestrutível. Eu segurei uma de suas mãos. Minha mãe segurou a outra. E ficamos ali, juntas, enquanto o sol da tarde se punha, tingindo a sala com as cores suaves de um novo começo. A conversa mais difícil ainda estava por vir. Falar com o tio João. Se a abordagem com a minha avó exigia delicadeza, com ele, exigiria uma cirurgia de precisão emocional. Não sabíamos o quanto ele lembrava, o quanto ele suspeitava, ou se vivia numa névoa de culpa sem nome. Esperamos alguns dias, permitindo que a nova dinâmica familiar se assentasse. Minha avó parecia mais leve. Um peso visível havia sido retirado de seus ombros. Ela até cantarolava baixinho na cozinha, algo que eu não a ouvia fazer desde que era criança. Decidimos que eu e minha mãe falaríamos com ele juntas. Escolhemos o final da tarde, no jardim, seu território, seu lugar de paz. Ele estava regando as samambaias quando nos aproximamos. Tio, comecei, a voz um pouco instável. A gente pode conversar um pouco com o senhor? Ele desligou a mangueira e se virou para nós, a expressão cautelosa de sempre. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem, disse minha mãe, forçando um sorriso tranquilizador. A gente só quer te contar uma coisa sobre o passado, sobre Cruzeiro do Sul. O nome da cidade o fez recuar um passo. A dor em seu rosto era instantânea. Eu não gosto de falar de lá, disse ele, a voz baixa. Nós sabemos, meu irmão. Nós sabemos, disse minha mãe, aproximando-se e tocando seu braço. Mas é por isso mesmo que precisamos falar, para que não machuque mais. Nós o guiamos até um banco de madeira debaixo do pé de manacá. O sol se filtrava por entre as folhas, criando padrões de luz e sombra no chão. Minha mãe respirou fundo. João, você se lembra de como era o seu sono quando era menino? Que você andava pela casa, que tinha pesadelos? Ele franziu a testa, confuso. Lembro um pouco. Lembro de acordar em lugares diferentes. A mãe sempre dizia que eu tinha o sono agitado. Era mais do que isso, João. Era uma condição médica. Sonambulismo, explicou minha mãe, com calma. Às vezes você fazia coisas dormindo e não se lembrava de nada no dia seguinte. Ele nos olhava, tentando processar. A desconfiança em seu olhar lutava com uma centelha de reconhecimento, como se aquelas palavras dessem nome a algo que ele sempre sentiu, mas nunca entendeu. Naquela época, em Cruzeiro do Sul, continuei, escolhendo as palavras com o máximo cuidado, aconteceu uma coisa muito triste, e as pessoas, por maldade e ignorância, criaram uma história horrível para explicar. Uma história que te machucou muito, e que machucou a mãe. Ele baixou a cabeça, olhando para as próprias mãos calejadas. O porco, murmurou ele. Eles diziam que eu era irmão do Leitão. Essa história era uma mentira cruel, João, disse minha mãe, a voz embargada. Mas a mamãe, ela deixou que acreditassem nela. Ela se calou para te proteger, porque a verdade era que, numa daquelas noites em que você não estava no controle de si mesmo, algo aconteceu, e eu nasci. O silêncio que se seguiu foi o mais denso que eu já experimentei. O mundo pareceu parar de girar. Meu tio levantou a cabeça lentamente. Seu rosto era uma máscara de incredulidade e horror. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não, ele sussurrou. Não, eu não... Você não fez nada, João, disse minha mãe, segurando o rosto dele entre as mãos. Você estava dormindo. Não foi você. Foi a sua doença. Você não tem culpa. Você ouviu? Você não tem culpa de nada. Você foi uma vítima tanto quanto a mamãe. Ele começou a tremer, a chorar. Um choro convulso, gutural. O choro de um homem cuja vida inteira de dor e confusão de repente encontrou uma fonte. A culpa sem nome agora tinha um rosto, e era insuportável. Eu fiz mal pra mãe. Ele soluçava. Eu sou um monstro. Você não é um monstro.
eu disse, a voz firme, segurando sua outra mão. Você é o nosso tio, o irmão da minha mãe, o filho da minha avó. Você é um homem bom e gentil que sofreu a vida inteira por algo que não foi sua culpa. A gente sabe disso. A vovó sabe disso. E a gente te ama. Nada muda isso. Nós o abraçamos, ali no banco do jardim. E ele chorou. Chorou por tudo. Pelo pai que perdeu, pelo porco que lhe foi tirado, pela infância roubada, pela reputação manchada e pela verdade terrível que ele agora conhecia. Mas, através da dor daquela revelação, talvez pela primeira vez, houvesse também a possibilidade de cura. A ferida, finalmente exposta à luz, poderia começar a cicatrizar. A casa mudou depois daquele dia. O silêncio que antes era uma barreira, agora era um espaço de respeito. A tristeza não desapareceu por mágica, mas perdeu a sua qualidade opressora. Era como se uma janela, há muito tempo fechada, tivesse sido aberta, permitindo que um ar novo circulasse, mesmo que ainda trouxesse o cheiro da chuva passada. Meu tio João ficou recluso por alguns dias, processando, mas aos poucos, ele começou a emergir. A mudança era sutil. Ele começou a se sentar à mesa conosco durante o jantar, em vez de comer sozinho na edícula. Ele não falava muito, mas sua presença era diferente, menos assombrada. Um dia, eu o vi conversando com a minha avó no jardim. Não consegui ouvir o que diziam, mas a cena era poderosa. Ele estava chorando, e ela passava a mão em seus cabelos, como se ele fosse novamente o menino assustado que precisava de consolo. Não havia julgamento no gesto dela, apenas amor. Um amor que havia sobrevivido ao impensável. Minha mãe também floresceu. A alegria que antes parecia um esforço, agora era genuína. Ela ria com mais frequência, um riso leve, livre da responsabilidade de preencher o vazio. A relação entre ela e a vovó Maria se aprofundou. Elas passavam horas na cozinha, cozinhando e conversando, recuperando o tempo perdido, construindo uma nova cumplicidade sobre as ruínas do antigo segredo. A dinâmica entre minha mãe e meu tio também se transformou. A barreira da verdade não dita que sempre existiu entre eles desapareceu. Ela o tratava com uma ternura renovada, e ele, pela primeira vez, parecia conseguir olhá-la nos olhos sem o peso da culpa inexplicável. Ele era seu irmão, e ela, sua irmã. Simples assim. A origem trágica de seu nascimento não definia mais a relação deles. O amor e a convivência diária, sim. A família começou a se reconfigurar, não em torno de um segredo, mas em torno de uma verdade compartilhada e de um esforço mútuo de cura. Havia dias difíceis, claro, dias em que a sombra do passado voltava, mas agora eles a enfrentavam juntos. Eu me tornei uma observadora desse renascimento. Minha busca pela verdade havia catalisado essa mudança, mas a cura real era um trabalho deles. Eu apenas abri a porta. Foram eles que tiveram a coragem de atravessá-la. Percebi que o objetivo não era esquecer o passado, mas integrá-lo. Aceitar que aquela tragédia fazia parte da nossa história, mas que não precisava ser o capítulo final. Era o prólogo sombrio de uma história de resiliência, amor e perdão. Perdão não apenas entre eles, mas o perdão que cada um precisava dar a si mesmo. Minha avó, por seu silêncio. Meu tio, por um ato que não cometeu. E minha mãe, por ter sobrevivido. A cura estava acontecendo, lenta e dolorosamente, como o desabrochar de uma flor depois de um longo e rigoroso inverno. Cerca de um mês depois, num sábado de manhã, minha avó me chamou ao seu quarto. Ela estava sentada na cama, e ao seu lado estava a velha caixa de sapatos. Letícia, disse ela, com uma calma que eu nunca tinha visto nela antes. Eu quero que você me ajude a queimar isso. Ela abriu a caixa. Lá dentro estava a carta que eu havia encontrado. Mas havia outras coisas também. Pequenos bilhetes anônimos, cheios de palavras cruéis, que ela havia recebido em Cruzeiro do Sul e guardado, como um mártir guarda as provas de seu sofrimento. Havia também um recorte de jornal amarelado, uma nota minúscula sobre a mudança repentina de sua família da cidade. Isso não nos pertence mais, disse ela. A dor está aqui. Ela apontou para o coração. E aqui, apontou para a cabeça. Não precisamos mais do papel para nos lembrar dela. Está na hora de deixar o vento levar as cinzas. Fizemos uma pequena fogueira no fundo do quintal, num latão velho que meu tio usava para queimar folhas secas. Minha mãe e meu tio se juntaram a nós. Vovó Maria foi a primeira. Ela pegou a sua carta, aquela confissão escrita para Deus, olhou para ela por um instante
e a jogou no fogo. As chamas lamberam o papel, transformando as palavras de dor em fumaça que subia para o céu azul. Depois, um a um, nós jogamos os outros papéis. Os bilhetes anônimos, os recortes de jornal, as provas materiais da crueldade que eles sofreram. Era um ritual, uma purgação. Estávamos queimando o veneno, libertando a história da prisão do papel. Quando a última brasa se apagou, ficamos os 4 ali, parados, olhando para um monte de cinzas. Um ciclo havia se fechado. Mais tarde, naquele dia, minha avó me mostrou a foto que Dona Elvira havia mencionado. A foto que ela enviou de Campinas, anos atrás. Nela, estávamos todos nós. Vovó Maria, tio João, minha mãe me segurando no colo. E eles estavam sorrindo. Tio João tinha um sorriso tímido, quase hesitante. Minha mãe, um sorriso largo e desafiador. E minha avó, o sorriso dela era o mais complexo. Era um sorriso cansado, mas genuíno. Um sorriso de quem sobreviveu à batalha, mesmo que as cicatrizes fossem profundas. Nesse dia, disse minha avó, tocando a foto com a ponta dos dedos, eu senti que a gente ia conseguir. Que a gente tinha encontrado um lugar onde poderíamos apenas ser, sem os olhares, sem os cochichos. Um lugar para recomeçar. Eu finalmente entendi a profundidade daquele sorriso. Não era um sorriso de felicidade plena, mas de esperança. A esperança de que, longe da terra que os condenou, eles pudessem construir um novo tipo de paz. Uma paz frágil, construída sobre um segredo, mas ainda assim, paz. Agora, décadas depois, a paz não precisava mais ser frágil. Com a verdade revelada e o segredo queimado, ela poderia finalmente se tornar sólida, real. A foto não era mais apenas um retrato do passado. Era uma promessa do futuro. Um futuro que, finalmente, começava agora. Minha jornada, que começou com a busca por um segredo de família, acabou se tornando uma profunda reflexão sobre a natureza humana. Pensei muito em Cruzeiro do Sul, na Dona Lourdes e em todos os outros que participaram daquele linchamento moral. Eles eram pessoas inerentemente más? Ou eram apenas pessoas comuns, aprisionadas em vidas pequenas, que usaram a tragédia da minha avó para se sentirem maiores, mais justas, mais vivas? A maldade deles não veio de um lugar de força, mas de fraqueza, do medo do diferente, do prazer sombrio de apontar o dedo para o pecado do outro, a fim de ignorar os seus próprios. As palavras que eles usaram como armas eram forjadas no tédio e na ignorância. E o estrago que causaram foi imensurável. Eles não apenas mancharam a reputação de uma mulher, eles quase destruíram uma família inteira. Mas em contrapartida, havia a Dona Elvira, a mulher que, em meio a um mar de ódio, escolheu a compaixão, que levou sopa, que ofereceu um ombro, que guardou um segredo. Ela era a prova de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a bondade pode existir, que a decência é uma escolha, assim como a crueldade. E, acima de tudo, havia minha família, minha avó, que redefiniu para mim o significado de força. Sua força não estava em gritar, mas em suportar, não em lutar, mas em proteger. Ela era uma heroína silenciosa de uma guerra que ninguém viu. Meu tio João, cuja vida foi uma luta contra um inimigo que vivia dentro dele, um inimigo que ele nem conhecia. Sua gentileza, sua natureza pacífica, apesar de tudo o que sofreu, era um milagre. E minha mãe, a personificação da resiliência, a filha da tragédia que escolheu gerar vida, que escolheu a alegria como seu ato diário de rebeldia. Eu entendi que as histórias que contamos sobre nós mesmos e sobre os outros são as coisas mais poderosas do mundo. Cruzeiro do Sul contou uma história sobre a minha avó, uma história de pecado e vergonha, e essa história quase a soterrou. Mas minha avó contou a si mesma uma outra história, uma história de sacrifício e amor. E foi essa história que a salvou. Minha intervenção não foi para consertar minha família. Eles não estavam quebrados, estavam feridos. Minha intervenção serviu apenas para permitir que a história verdadeira, a que minha avó contava para si mesma em silêncio, pudesse finalmente ser compartilhada, ser ouvida. E ao ser ouvida, ela se tornou real de uma forma nova, validada pelo amor e pela compreensão daqueles que importavam. A verdade não nos libertou da dor, pois a dor fazia parte de quem éramos, mas ela nos libertou do peso do silêncio e da solidão. E isso, eu descobri, era o suficiente. Hoje,
A casa respira. O ar é mais leve. As risadas da minha mãe não soam mais como um esforço. O sorriso do meu tio, embora ainda raro, alcança seus olhos. E minha avó senta-se na varanda e observa suas roseiras não como uma sentinela, mas como uma admiradora. Ela encontrou a sua paz, não no esquecimento, mas na aceitação. Às vezes, eu me sento com ela, em silêncio, e seguro sua mão. A pele ainda é fria, mas não há mais o tremor da ansiedade. Há apenas a calma de quem atravessou a tempestade e encontrou terra firme do outro lado. A história da minha família não é sobre uma mulher que engravidou de um porco. Essa é a história que os outros contaram. A nossa história é sobre o que o amor é capaz de fazer. É sobre a força de uma mãe, a resiliência de uma filha e a inocência de um filho. É sobre como, mesmo diante da crueldade e do julgamento, uma família pode se unir, se proteger e, finalmente, se curar. Eu decidi contar essa história não para expor minha família, mas para honrá-la. Para substituir a mentira grotesca que os perseguiu por tanto tempo pela verdade de sua força e de seu amor. Para que a história de Maria das Dores não seja lembrada como um conto de vergonha, mas como uma épica silenciosa de sacrifício. E é por isso que compartilho isso com você. Porque em cada família, por trás das portas fechadas e dos sorrisos forçados, existem batalhas sendo travadas, fardos sendo carregados e atos de heroísmo que nunca receberão medalhas. A história da minha avó me ensinou a olhar além das aparências, a ouvir o que não é dito e a ter compaixão pelas jornadas que não podemos ver. Se essa jornada, através do passado da minha família, através de suas dores e de sua redenção, tocou você de alguma forma, se te fez pensar nas histórias não contadas que existem ao seu redor, então eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like se a força da minha avó te inspirou e comente abaixo sobre o que essa história despertou em você. Porque no final das contas, contar e ouvir histórias é a forma como nos lembramos de que, apesar de tudo, não estamos sozinhos em nossas lutas. E essa talvez seja a verdade mais importante de todas.